Algumas perguntas nunca desaparecem dentro da capoeira. Elas atravessam o tempo, passam de geração em geração e continuam sendo repetidas nas rodas, nos treinos, nas conversas entre mestres e alunos. E talvez nenhuma seja tão forte quanto essa. Quem foi o maior, Mestre Bimba ou Mestre Pastinha? Essa pergunta parece simples, quase inocente, mas na verdade ela carrega uma profundidade enorme. Porque não se trata apenas de comparar dois homens. Trata-se de comparar duas visões de mundo, duas formas de entender a capoeira, dois caminhos que moldaram tudo o que existe hoje. Para entender essa questão, é preciso voltar no tempo. Voltar para um Brasil onde a capoeira ainda era marginalizada, associada à violência, perseguida pela polícia e vista como algo perigoso. A capoeira não tinha o respeito que tem hoje. Ela não era ensinada em academias organizadas, não era apresentada como cultura nacional, não tinha reconhecimento oficial. Era uma prática de resistência, muitas vezes escondida, muitas vezes reprimida. É nesse contexto que surge Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Um homem com uma visão diferente. Ele não queria apenas praticar capoeira como ela existia. Ele queria transformá-la. Ele percebeu que, se a capoeira continuasse sendo vista como algo marginal, ela poderia desaparecer ou continuar sendo reprimida. Então ele tomou uma decisão que mudaria a história. Ele criou a capoeira regional. Mas a criação da regional não foi apenas a criação de um estilo. Foi a criação de um sistema. Bimba organizou a capoeira de uma forma que nunca havia sido feita antes. Ele criou sequências de ensino, estabeleceu uma metodologia, exigiu disciplina dos alunos, introduziu uniforme, criou regras. Ele transformou algo que era visto como desorganizado em algo estruturado. Isso não foi bem recebido por todos. Muitos criticaram. Muitos disseram que ele estava mudando demais a capoeira, que estava descaracterizando. Mas Bimba não estava preocupado em agradar. Ele estava preocupado em garantir a sobrevivência e o reconhecimento da capoeira. E ele conseguiu. Pela primeira vez, a capoeira entrou em academias formais. Pela primeira vez, foi ensinada para pessoas fora do contexto marginal. Pela primeira vez, ganhou respeito institucional. Bimba levou a capoeira para dentro de um novo espaço social. Ele apresentou a capoeira a autoridades, inclusive a Getúlio Vargas, que reconheceu a capoeira como uma prática legítima. Isso foi uma ruptura, um ponto de virada. A partir dali, a capoeira não seria mais a mesma. Se hoje a capoeira é ensinada em academias, escolas, universidades, se ela é reconhecida mundialmente, muito disso começa com o que Bimba fez. Mas enquanto Bimba estruturava, modernizava e transformava, havia outro movimento acontecendo. Um movimento diferente. Um movimento de preservação. E é aí que entra Mestre Pastinha. Vicente Ferreira Pastinha não tinha o mesmo objetivo de Bimba. Ele não queria reinventar a capoeira. Ele queria preservar o que já existia. Ele acreditava que a capoeira carregava uma essência que não poderia ser perdida. Uma essência ligada à malícia, ao jogo, à estratégia, ao tempo, à filosofia. Pastinha defendia a capoeira Angola como uma expressão mais próxima das raízes. Um jogo mais baixo, mais próximo do chão, mais dialogado. Para ele, capoeira não era apenas eficiência física. Era inteligência. Era leitura. Era respeito ao ritmo. Ele criou o Centro Esportivo de Capoeira Angola, o SECA. Organizou sua escola. Sim, mas sem perder a essência do jogo angoleiro. Ele também estruturou, mas de outra forma. Uma estrutura voltada para preservar, não para transformar. E aqui começa a tensão que atravessa décadas. Bimba representa a mudança. Pastinha representa a continuidade. Bimba rompe.
Pastinha mantém. Bimba cria um novo caminho. Pastinha protege o antigo. Então, quando alguém pergunta quem foi maior, na verdade está perguntando o que é mais importante: evoluir ou preservar, adaptar ou manter, expandir ou aprofundar. Se olharmos pelo impacto histórico, é difícil ignorar o papel de Bimba. Ele mudou o destino da capoeira. Ele abriu portas que antes estavam fechadas. Ele tirou a capoeira de um lugar de marginalidade e colocou-o em um espaço de reconhecimento. Sem essa mudança, talvez a capoeira não tivesse alcançado o mundo como alcançou. Mas se olharmos pela identidade cultural, Pastinha também ocupa um lugar essencial. Porque em qualquer processo de transformação, existe o risco de perder a essência. E Pastinha foi um dos responsáveis por garantir que essa essência não desaparecesse. Ele manteve viva uma forma de julgar, de pensar, de sentir a capoeira que poderia ter sido esquecida. Então a comparação começa a perder sentido quando entendemos que eles não estavam fazendo a mesma coisa. Eles não estavam competindo. Eles estavam respondendo a necessidades diferentes do mesmo momento histórico. Bimba viu que a capoeira precisava se adaptar para sobreviver. Pastinha viu que a capoeira precisava se preservar para não perder sua alma. E talvez a capoeira só tenha chegado até aqui porque esses dois movimentos aconteceram ao mesmo tempo. Um empurrando para frente, outro segurando a base. Sem Bimba, talvez não existisse espaço para a capoeira crescer. Sem Pastinha, talvez a capoeira tivesse crescido, mas sem identidade. E isso nos leva a uma reflexão importante. A capoeira que existe hoje não é fruto de uma única visão. Ela é resultado de tensões, de debates, de escolhas diferentes feitas por pessoas diferentes. Quando alguém escolhe Bimba como maior, geralmente está valorizando a estrutura, a eficiência, a expansão. Quando alguém escolhe Pastinha, geralmente está valorizando a tradição, a filosofia, a essência. Mas a capoeira não precisa de um vencedor. Ela não precisa de um ranking. Porque não é uma competição entre mestres. É uma construção coletiva. A própria ideia de tentar definir quem foi maior pode ser limitada. Porque grandeza pode ser medida de muitas formas. Impacto, influência, profundidade, transformação, preservação. E cada um desses critérios pode levar a uma resposta diferente. Bimba foi maior na transformação. Pastinha foi maior na preservação. Bimba foi maior na expansão. Pastinha foi maior na profundidade. Bimba construiu caminhos. Pastinha manteve raízes. E a capoeira precisa dos dois. Ela precisa de quem empurra para frente e de quem mantém o chão firme. Precisa de quem cria e de quem protege. Precisa de movimento e de memória. Talvez o verdadeiro erro não esteja na resposta, mas na pergunta. Porque ao tentar escolher um, corremos o risco de ignorar a importância do outro. E quando isso acontece, perdemos a compreensão completa da história. A capoeira não nasceu com Bimba. Não nasceu com Pastinha. E também não termina neles. Ela é anterior a ambos e continua depois deles. Mas o que eles fizeram marcou um ponto de mudança irreversível. Eles definiram caminhos que ainda hoje influenciam como a capoeira é praticada, ensinada e entendida. Então talvez a pergunta mais honesta não seja quem foi o maior, mas o que cada um representa dentro da capoeira. Bimba representa a coragem de mudar. Pastinha representa a coragem de manter. E entender isso muda tudo. Porque quando você entra na roda, você carrega um pouco dos dois. Mesmo que não perceba. Mesmo que não saiba. A forma como você se movimenta, a forma como você lê o jogo, a forma como você respeita o ritmo, a forma como você entende o espaço. Tudo isso é resultado de uma história que passou por esses dois caminhos. E no fim, a capoeira não escolheu um lado.
Ela incorporou os dois. E continua girando.